Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Jaqueline Emerick. Eu sou professora de português da Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira e eu estou passando por aqui para deixar para você algumas dicas para você resolver o seu PET de português do primeiro ano do ensino médio. Essas dicas também valem para quem está no primeiro EJA médio, tá bom? Eu sou professora do turno noturno, então o PET específico do primeiro ano é o noturno. Não temos muitas diferenças, na verdade não se tem diferença do conteúdo de um PET para o outro. Tem apenas alguns incrementos, digamos assim, né? O primeiro ano da manhã, o PET do primeiro ano da manhã tem algumas disciplinas a mais por conta de seu integral. O da noite tem o projeto de vida, enfim, algumas situações. Mas quanto à língua portuguesa, o conteúdo é o mesmo. Então, bora lá que eu quero te ajudar. Partiu comigo? Então, bora meu jovem, bora estudar comigo, tentar entender, porque não adianta você simplesmente chegar lá naquele sitezinho que eu sei que você acessa. Tô de olho. Copiar respostinha. Não adianta. Você precisa também entender. E por isso que eu tô aqui. E a gente vai entender tudo isso juntos. Vamos lá? Juntos, porém separados. Então é o seguinte. Para você resolver o PET 2, é muito bom você saber algumas coisinhas. Ai, por que eu fico olhando para baixo? Titia fez uma colinha, né? Porque senão a titia começa a falar e acaba se perdendo. Bom, é o seguinte. Uma das coisas que esse segundo volume do PET, tanto do ensino fundamental 2, né, os anos finais, quanto o ensino médio, tá pedindo muito a questão da interpretação de texto. Isso mesmo, interpretação de texto. Tá muito focado na questão da recepção e na circulação dos textos. O que é isso, né? A recepção e a circulação é a forma como você recebe esse texto. Se você se apropria dele, se você consegue entender o que esse texto está passando para você. Aí você, Jaque, mas eu não gosto de ler. Mas a leitura é fundamental. A pessoa que lê muito, ela escreve melhor, escreve com mais facilidade, fora a ampliação vocabular, né? O que é isso? Você conhece palavras novas e você pode agregar isso para o seu vocabulário e vai ser muito bacana. Então, esse PET está bem voltado para essa situação. Então, por favor, leia os textos com atenção, com carinho, para que você possa entender direitinho e resolver os exercícios. Aí sim, bateu aquela dúvida, me chama que eu te ajudo, eu te respondo. Procure, se você não é meu aluno, procure o seu professor para que ele possa esclarecer para você também. Mas o importante é que você se esforce. Tá bom? Não vai direto copiando, não, porque senão você não vai aprender. E não adianta nada a gente empurrar com a barriga no dia de amanhã as situações, as circunstâncias, a vida acaba cobrando. Bom, além disso, uma coisa que tem pedido muito nesse segundo volume é você conseguir identificar a função de uma palavra no texto. Né? A gente sabe que as palavras têm os seus significados, mas a gente precisa entender a função. Ela tá ali para quê? Ela tá ali para intensificar? Ela tá ali para indicar um lugar, indicar um modo, entendeu? Tá vindo é uma parte bem gostosa, que quando você vai estudar lá na gramática pura, né, que você tem o advérbio, que você tem a conjunção, que você tem a preposição, etc e tal, você acaba tendo um pouquinho de receio, a gente trava, né? Mas quando a gente começa, assim, pela interpretação, acaba ficando mais suave, porque é como se fosse assim, poxa, eu já sei isso. Isso é uma matéria, entendeu? É mais ou menos por aí. Então você precisa ter paciência, ter dedicação para poder fazer essa leitura. Outra coisa que é bastante importante é você conhecer os tipos de texto. Nós temos 5 tipos de texto. E esses tipos de texto você precisa conhecer para na hora que você for responder a questão, você já ter uma noção aí para onde correr.
Vamos lá. Quais são os 5 tipos de texto? Nós temos o texto injuntivo, nós temos o expositivo, temos também o narrativo, temos o argumentativo e o descritivo. Beleza? A Jaque falando assim é fácil. Mas o que é cada um? Então vamos lá ver o que é cada um. O texto injuntivo. O texto injuntivo, eu vou falar de uma forma bem prática para a gente não perder tempo. É um manual de instrução. O texto injuntivo, ele vai ensinar você como fazer alguma coisa. É um manual de instrução, é uma bula de remédio, é uma receita que vem falando quantos ingredientes, o modo de fazer. Então, o texto injuntivo é isso, tá bom? O texto expositivo. Bom, o texto expositivo, ele vai apresentar uma ideia, um contexto, um conceito. Não tem as exposições? Que está lá mostrando alguma coisa? O texto expositivo é isso. Está expondo uma ideia, um conceito no geral. Nós temos também o tipo narrativo. O que é o tipo narrativo? O tipo narrativo é o que a gente mais tem contato, mesmo sem querer. Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma novela, tudo isso é uma narração. Porque o que é a narração? A narração é uma contação de histórias. E como que você percebe isso? Você tem personagem, pode ser que tenha um narrador, pode ser que pode ser também que não tenha o narrador, mas tem a noção de tempo, noção de espaço, e é uma história que está sendo contada, tem as falas. Então, o texto narrativo é isso. Certinho? O tipo argumentativo, ele vai expor uma opinião e, lógico, vai argumentar para te convencer sobre ela. Por isso que o título é argumentativo. Então, eu vou argumentar, vou convencer você sobre a minha ideia. E, por fim, nós temos o tipo descritivo. O que é o descritivo, né? O descritivo, ele vai criar uma imagem, o escritor vai criar uma imagem através da descrição, dando os detalhes, né? Ela era bela, alta, magra. Isso é uma descrição. Abrir um parênteses, né? Quando eu trabalhei na rádio há muito tempo, não muito tempo atrás, né? Algum tempo atrás, as pessoas me ouviam, não me conheciam, mas me descreviam, né? O imaginário, falavam que eu era loira, alta, magra, dos olhos claros. Desculpa, né? Fizeram a descrição no imaginário errado, porque olha bem essa pessoa. Mas enfim, então só para você entender o que é o descritivo, é você descrever uma situação. Então, esses são os 5 tipos de texto. Você sabendo a diferença desses 5, você consegue resolver uma questão do seu pet que te pergunta qual é o tipo de texto que foi usado ali. Ó. Eu tô aqui ligado em você e você tá ligado comigo. Outra coisa importante que você precisa saber para resolver seu pet é conhecer que a nossa língua, é saber que a nossa língua ela é plural. O que é isso? Ela tem várias variantes. Nossa, que pleonasmo, hein? Ui! Vou cortar, vou editar também, não vai ficar assim, porque aqui é a vida real, enquanto o neném dorme a gente dá aula. Bom, mas é o seguinte, nossa língua parece que tem várias outras línguas dentro da mesma língua, né? O mineiro fala de um jeito, o capixaba fala de outro jeito, o carioca fala de um jeito, lá no Nordeste fala de um jeito, no Sul tem outro jeito completamente diferente. Essas variantes serão abordadas aí no seu pet também. E mais do que essa variante regional, você também vai ver aí a variante social, né? Como que quem tem mais dinheiro fala de um jeito, quem tem menos dinheiro fala de outro jeito. A situação da zona urbana e da zona rural, a diferença que a gente consegue perceber no modo de falar. E dentre tudo isso, vamos ter um probleminha, o preconceito linguístico. Eu falei, até foi no vídeo do 6º ano, se não me engano, mas essa palavrinha preconceito, ela é chata em qualquer lugar. O preconceito linguístico é quando você menospreza uma pessoa, não leva a sério uma pessoa pela forma como ela fala. Então, vamos abolir isso aí de uma vez. Outra diquinha bem interessante para você são os pressupostos e subentendidos. Que é isso? Vai ter uma questão lá para você falando de pressuposto e subentendido.
Pressuposto e subtendido são pistas escondidas no texto. Você vai captando a mensagem, sabe? A pessoa vai dando dicas até você construir algo maior. Show? E por fim, e não menos importante, você precisa conhecer a ambiguidade. Adoro essa parte da matéria. O que é ambiguidade? Ambi significa dois. Então, nós temos o duplo sentido. Quando aquilo que a gente fala pode ser interpretado de uma outra forma. Não só o que a gente fala, o que a gente escreve também. Então, preste bastante atenção nos seus exercícios, tá bom? Porque a ambiguidade ela permite essa dupla interpretação. E aí, os exercícios sempre pedem para que você possa abordar quais são as duas interpretações possíveis daquela frase ou daquele texto. Então, bora procurar isso aí. E não é legal a ambiguidade, tá bom? Se você for produzir um texto, evite discursos ambíguos, porque você pode ter tido a intenção de falar uma coisa e eu posso entender outra. Então, a ambiguidade dá um problema danado, né? Então, assim, vamos pegar um exemplo bobo de ambiguidade, né? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Uma loja de roupa íntima coloca lá um cartaz: abaixamos as calcinhas. O que tá querendo dizer aí? O abaixamos as calcinhas tá querendo dizer pela loja, pela ideia da loja, que o preço das calcinhas abaixou. Mas uma pessoa passa lá na porta da loja de roupa íntima e lê abaixamos as calcinhas, pode imaginar o quê? Que as vendedoras estão com as calcinhas lá nos joelhos, entendeu? A bagunça, a confusão que isso pode acontecer, que isso pode causar na cabecinha de alguém. Então é só tomar muito cuidado com a ambiguidade, e ela no texto ela é perigosa, porque ela pode induzir você a uma interpretação errada da coisa. Então, atenção e foco aí. Perseverança, dedicação e paciência são as palavras de ordem para esse momento de pandemia. Se você é meu aluno e ficou com dúvida na hora de fazer qualquer exercício, pode me chamar no WhatsApp. E se você que não é meu aluno, mas bateu aquela dúvida, chame o seu professor, tenho certeza, ele vai ter o maior prazer em te ajudar. Um beijo grande e até a próxima!